Sabe, muita coisa mudou desde a morte do Kentaro Miura, mas acho que os planos sobre Berserk continuam os mesmos. Talvez nos capítulos atuais, Berserk tenha chegado num momento muito importante, muito preocupante em si. O cansaço finalmente atingiu o Guts. O retorno de Berserk foi realmente gratificante. Pra todo mundo, né? Eu tenho certeza que até os fãs que realmente diziam que no 364 finalizou a obra, não precisava continuar, pegam e leem e continuam porque continua ótimo. Mas a história atingiu um ponto muito crítico. A Ilha dos Elfos foi engolida devido à presença do Griffith lá. Isso ajudou nos planos de dominação do mundo que ele tem. Mas da ilha de alguma forma ter sumido e ter sido muito importante, afinal ela foi um objetivo que surgiu quase desde a metade do mangá, depois do arco ali da Torre da Convicção, e creio que a existência dela, ela tinha sido pensada muito antes. Carro buzinando aqui bem na hora que eu tô gravando o áudio, puta merda. O desaparecimento da ilha não afetou de fato os personagens da obra que a gente acompanha nessa jornada. E talvez não tenha causado grande impacto pra gente, né? O pessoal tava meio que passeando pela ilha, aproveitando, vivendo momentos felizes, sendo que nós leitores estávamos esperando um upgrade pro Guts, ele controlar melhor a armadura, Berserk Armor, e pros outros membros desse novo bando, mas parece que só foi um ponto de descanso, onde eles ficaram passeando, se divertindo, exceto o Guts, que apesar de ele ter finalmente curado a casca, agora ele nem podia mais olhar pra ela, que ela tinha todo aquele ataque de pânico e via monstros, demônios. Mas apesar disso, eu acho que esse foi um ponto bem mais profundo que foi atingido nesse momento da história. Um ponto de absoluta derrota. Não foi a perca da ilha. Afinal, o próprio Sérpico diz que pra eles a destruição daquela ilha não afeta tanto eles, né? Porque eles não têm laços lá, a casa dele não é lá. O desaparecimento da Ilha dos Elfos não afeta tanto eles, mas os outros seres que inclusive desapareceram do mundo físico se foram. E bruxos, magas perderam suas casas. A questão é que o Guts finalmente se cansou. Depois dele enfrentar todo tipo de coisa para poder sobreviver, depois de ter matado 100 homens, derrotado demônios, apóstolos, enfrentado praticamente um dragão, ter sobrevivido depois dos efeitos colaterais da Berserk Armor, levar o corpo dele ao extremo e até danificar mais ainda. Contudo, ele superou tudo isso e ele tinha fé em trazer a casca de volta. E apesar das circunstâncias depois, ele conseguiu, apesar dela não voltar completamente bem, mas ela tava lá. Não completamente, mas ela tava. Agora, as opções dele tinham se encurtado muito mais. Ele não sabia o que ia fazer pra casca poder ver ele, né? Mas ele ainda tava pensando em uma alternativa, alguma coisa. Mas é aí que entra o Griffith. O Griffith reaparece. Eu não chamaria de luta, mas eu vou falar luta aqui nesse vídeo. E apesar da luta que eles têm, o Guts ele usa todas as suas forças. Apesar de tudo, ele usa todas as suas armas, exceto o modo Rage da Berserk Armor. Tenho certeza que o pessoal enfatizou como esse combate se assemelhou à primeira vez que eles lutaram. Até as poses, a sensação de derrota, e eu creio que até mesmo o Guts teve os mesmos sentimentos do que daquele dia, que ele não ia vencer. A diferença é enorme, entende? A primeira vez que eles se enfrentaram, ela era pela liberdade do Guts. Era algo que ele nem tava ligando, sabe? Se ele ia perder ou não. Agora, estava em questão a casca, outras coisas, algo muito mais importante, algo que ele dedicou à existência dele. Mas o sentimento de incapacidade era muito maior. Nessa batalha, não importa o quanto ele tenha se tornado mais forte, tem a Berserk Armor e até uma espada amaldiçoada, ele perdeu. E pra ele tudo foi em vão. Ele tava lutando contra um deus ali que não tinha proporções normais. Ele não tava nem na forma de Phantom dele, o Griffith. E ele vê o Griffith pegar a casca e levar embora como se o Guts mesmo não fosse nada. Tipo, ele teve uma longa jornada. Inclusive ele lembra de alguns apóstolos que ele enfrentou, as difíceis batalhas que a gente viu contra o apóstolo Cobra, contra o Conde, contra aquela fada, contra o Arco da Convicção. Ele superou limites humanos que ninguém poderia superar na história. E o Griffith simplesmente passou por ele como se ele não fosse nada. E
algo é muito preocupante aqui. Apesar de tudo isso, ele tá imerso à escuridão. O Guts sempre teve um demônio interior, em forma de cão. Um demônio que muitas vezes até mesmo chegou a ameaçar a Casca, desejando que ela morresse, que talvez o fim dela fosse a libertação de tudo. Nesses novos capítulos, esse cão apareceu desacorrentado, as correntes estavam quebradas. E pra mim, isso é um significado que o Guts não tá mais contendo aqueles desejos odiosos, sombrios sobre si. Ele finalmente está cansado de suprimir todos esses sentimentos. E esse cão, esse ódio dentro dele, finalmente tem mais liberdade. Uma liberdade que ele nunca teve antes, porque apesar de tudo, o Guts tinha fé. E agora ele não consegue nem manter nenhuma esperança. Ele está completamente cansado. Finalmente, essas longas batalhas que o Guts enfrentou, agora ele finalmente se rendeu pro cansaço, não físico, mas um cansaço mental e psicológico. A escuridão no coração do Guts, o ódio, eles estão livres para mexer com ele da forma que eles querem. Todos esses anos acompanhando Berserk, a gente finalmente encontra um Guts exausto de verdade. Ele se segurou e sempre foi em frente, apesar de todos os traumas e das coisas que ele fez pelo caminho, que ele se arrepende até hoje. Com certeza. Creio que até pra levantar a espada é difícil, porque não tem pelo que lutar, não tem a determinação pra continuar com ela, pelo menos uma determinação boa pra salvar pessoas. O mangá ele atingiu um ponto bem crítico com o Guts. O Guts não consegue mais lutar. Talvez até mesmo ele até possa lutar, mas não da maneira certa. Talvez como uma forma demoníaca de lute. Eu não digo demônio de fato, mas um Guts totalmente possuído pelo seu ódio e depressivo completamente. Então, esse é o momento mais preocupante desse mangá. Principalmente os Kushans que acabaram de chegar aqui. Não sabemos o que vai acontecer, mas parece que eles querem atacar o Guts, pelo visto. E se surpreenderam de encontrar ele simplesmente derrotado ali, com o cuzão dele pra cima. Afinal, cu de bêbado não tem dono. Bem, pessoal, eu tô ansioso por esse próximo capítulo. Ainda não lançou, mas eu tô ansioso pra saber como é que o Guts vai recuperar sua determinação. Se ele vai superar esse cansaço que ele tá sentindo. Mas muito obrigado por assistir mais um vídeo desse canal. Eu sou o Emblema e até a próxima.